próprio Jesus, quando aqui ele esteve há mais de 2000 anos, o Deus homem, chamado Jesus, ele teve que enfrentar suas lutas, porque ele veio cumprir uma missão, e ele tinha que passar por tudo que você passa, Jesus passou. Todas as tentações que nós enfrentamos todos os dias, Jesus também enfrentou. Ele conhece a nossa estrutura, porque um dia Jesus esteve dentro de um corpo físico. Ele sabe tudo que é sobre o físico, porque ele esteve dentro de um físico chamado corpo humano. Vamos abrir a nossa Bíblia, amada igreja. Eu tinha preparado o estudo e o Espírito Santo ele prepara de acordo com a nossa necessidade. Eu sei que a vida de cada um de vocês tem uma cruz a carregar. Cada um tem uma cruz. A palavra diz: todo aquele que vem após a mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo, e o quê? E siga. Seguir com esta cruz. A cruz é o peso da responsabilidade. Ser cristão, amada igreja, não tem sido fácil nos dias de hoje. Não tem sido fácil. Tem hora que parece que Deus não ouve a gente. Tem horas, amada igreja, que não é fácil para o ser humano. Por isso, a razão de nós estarmos aqui, em pé, vivos, é o propósito de Deus sobre a nossa vida, igreja. Sabia disso? Amém? Mateus capítulo 4. Entre nós e o milagre, o que determina a velocidade com que nós chegaremos ao milagre é a nossa fé. Entre você e o teu milagre, o que vai determinar no meio é a fé. É ela quem vai acelerar, é ela quem vai dar a velocidade para chegarmos ao milagre. Sabia disso? E a falta dessa fé também ela é o responsável para atrasar os milagres em nossa vida. Tudo vai acontecer de acordo com como você enxerga a Bíblia, como você crê na Bíblia, como é que você vê a Bíblia, a palavra de Deus. É o que vai determinar, amada igreja, a velocidade da nossa vitória com Deus. Não é o tempo de igreja, não é o cargo dentro de igreja, não é por ser pastor, por ser missionário, por ser um diácono, uma diaconisa. É a fé, é ela que nos dá a velocidade para se aproximar do milagre de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 4. Um texto muito conhecido, muitas pregações sobre esse texto, muitos estudos sobre esse texto. E o Senhor sempre falando de maneira diferente em cima desse texto. Isto é a prova que a palavra de Deus ela se renova a cada instante. Você pode colocar 1000 pastores para pregar ou dar estudo sobre Mateus capítulo 4. Creia que Deus usará a cada um desses 1000 pastores de maneiras diferentes. Por isso que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Não tem fim. É como água de uma cisterna. Quanto mais você tira, mais surge mais água. Quanto mais a água é retirada, o minante, amada igreja, ela fica mais purificada. Mateus capítulo 4.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Quem conduziu Jesus ao deserto? O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. O que mais me chama a atenção desta passagem é que quando Jesus recebe o Espírito Santo, para onde o Espírito Santo conduz Jesus? Foi para o Mar de Rosa? Foi para uma vida de fartura? Para uma festa? Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, foi aquele momento que ele foi para o Rio Jordão. Quem batizou Jesus? João Batista. E João Batista batizou Jesus onde? Deixa aberto, não pode deixar. Rio Jordão. Então Jesus foi conduzido ao Rio Jordão para quê? Para se batizar. Então Jesus foi se batizar. Ele foi descer as águas. E até ali Jesus não tinha o quê? O Espírito. Jesus não tinha o Espírito Santo. O Deus homem chamado Jesus, ele não tinha até ali o Espírito Santo. E com quantos anos Jesus ele foi ao Rio Jordão? Quem lembra? Quantos? Aproximadamente 30 anos. Aproximadamente 30 anos. Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Observe que 30 anos se passaram da vida de Jesus. Este espaço de tempo de 30 anos, eu já até falei aqui, a Bíblia só tem 2 registros na vida de Jesus. Interessante isso. Desde o nascimento do Senhor Jesus até o Rio Jordão, que ele está lá aproximadamente com 30 anos, isso quer dizer que só existe 2 registros dentro da Bíblia referente a Jesus. Primeiro registro, quando Jesus tinha 8 dias de nascido. Jesus foi levado ao templo e ele foi apresentado no templo ao Deus Pai. 8 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 10, 11, até aí não existe nenhum registro da vida de Jesus. A Bíblia silenciou, ocultou toda a infância de Jesus, toda a pré-adolescência. Jesus agora está com 12 anos, adolescente. Aí a Bíblia tem o segundo registro. Jesus pregando para os doutores da lei. Ok. Aí agora a Bíblia começa a ter e dar o registro dos acontecimentos de Jesus no Rio Jordão. Isso quer dizer 13, 14, 15, 20, 25 anos, 28 anos, 29 anos. Nessa faixa de 29 a 30 anos, a Bíblia agora começa a dar um outro registro de Jesus. E o registro era que Jesus foi ao Rio Jordão ser batizado por João Batista. O que acontece quando Jesus, ele desce as águas? Quem desce sobre ele? Isso quer dizer, antes de Jesus descer as águas, a palavra de Deus não tem registro que ele orou em alguém e alguém foi curado. Não tem registro que Jesus expulsou demônios. Não tem nenhum registro de milagre ou de libertação. Mas igreja, será por que não tem registro Jesus fazendo essas maravilhas? Vamos lá as perguntas.
as respostas. Por que não tem registro que Jesus curou ou libertou antes dos que ele desceu as águas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi? Que o Espírito Santo ainda não estava sobre Jesus. Isso quer dizer, para que Jesus começasse a operar os sinais e maravilhas, Jesus precisava de quê? Por isso que não tem registro. Aí ele desce as águas. E quando ele desce as águas, ele olha para o céu se abre e quem vem sobre Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo agora, ele conduz, ele leva, ele impulsiona Jesus aí é o que? A um jardim cheio de flores, foi isso? Não? O Espírito Santo conduz Jesus para uma festa, foi isso? Para onde? Deserto. É coisa boa, deserto. O deserto do Saara, meio-dia, é uma temperatura, um calor de 50 graus Celsius, no mínimo. Quando é meia-noite, a temperatura cai bruscamente, às vezes vai para 0 grau. Esta mudança de temperatura, amada igreja, na vida de um ser humano, acho que deve ser um terrível isso. Deserto não é coisa boa. Deserto não tem água. Deserto é deserto. Exatamente, o Espírito Santo leva Jesus e conduz Jesus a um lugar bem distante. A um lugar onde Jesus estava isolado. Um lugar onde Jesus estava ali 40 dias e 40 noites orando, jejuando, louvando, glorificando o nome do Pai. 40 dias e 40 noites. Imagine que Jesus, ele está agora em um nível espiritual, em uma comunhão espiritual com o Pai, de 40 dias e 40 noites. Imagine que o Deus homem, Jesus agora homem, cheio do Espírito Santo, cheio de comunhão com o Pai, fortalecido. Quem é que chega lá? Será que esse bicho é ousado? Será que o diabo, esse infeliz, ele se dirige ao nosso Cristo? Aonde Jesus estava em um período de tempo de 40 dias e 40 noites em jejum, em oração, em comunhão com o Pai, quem foi afrontar ele? O diabo. Imagine a mim, imagine a vocês. Olha que Jesus, cheio do Espírito Santo, em comunhão com o Pai, e ele recebe lá um adversário chamado Satanás. A Bíblia não conta detalhes, igreja. Eu imagino se tivesse a tecnologia que tivesse hoje e tivesse câmeras focadas para registrar aquele cenário. Eu fico imaginando que Satanás ele não foi só. Aquele diabo que foi afrontar Jesus, esse era o chefe de todos os demônios. Ele não foi só. Ele foi com toda a sua gangue. Imagino que estava ali até essa parte dos anjos malditos, tentando derrubar Jesus. O mundo espiritual, ele vê quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, e ele automaticamente ele se levanta para tentar impedir, bloquear Jesus. Igreja, na hora que um cristão
ele apenas abrir a sua boca e dizer: Deus, me dá o crescimento espiritual. Deus, eu estou disposto a pagar um preço. Eu vou renunciar mais o meu tempo. Eu vou renunciar mais a minha vida. Eu quero viver a partir de agora um momento de santificação, uma vida de santificação. O mundo espiritual, ele ouve isso. Você não tem ideia, amada igreja, o quanto o mundo espiritual, ele fica incomodado e com medo, é quando ele vê um crente querendo se levantar espiritualmente. Porque ele sabe que cada cristão fortalecido na força do Senhor representa uma ameaça para as trevas. Você inflama as trevas. As trevas se levantam, e não é um nem dois, são legiões que se levantam para tentar te derrubar. Mas ele vai estudar a sua vida. Ele vai estudar o nosso ponto fraco, as dificuldades. Ele vai imprimir, amada igreja, situações sobre a nossa vida para tentar nos parar em tudo. Aí ele pode usar marido, ele pode usar esposa, ele usa filhos, ele usa parentes, usa vizinhos, usa amigos. Ele vai usar exatamente as pessoas mais próximas de nós. Porque ele sabe que a gente não vai cair no conto do vigário. Se ele usar uma pessoa incrédula e ímpia, ele sabe que a gente não vai cair nisso. Automaticamente, amada igreja, nós temos logo um discernimento. Ali está usado pelo diabo. E ele sabe que por aí a gente está atento a isso. Mas ele vai pegar uma situação, amada igreja, a qual está tão próximo de nós. Porque não tem pior decepção quando as coisas acontecem com pessoas mais próximas de nós. A gente até entende quando é pessoas de longe, quando é pessoas vizinhas, quando é parentes distantes. E ele usa uma estratégia. Ele viu que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e automaticamente ele foi pegar Jesus. A Bíblia não fala que o primeiro dia o diabo chegou lá, jejuando 40 dias e 40 noites. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Só depois de 40 dias. A Bíblia não fala o primeiro dia, segundo dia. 40 dias. Humanamente falando, um ser humano, em 40 dias sem tomar água, 40 dias sem comer, aí já é um milagre de Deus. Nenhum ser humano, amada igreja, naturalmente suportará 40 dias de fome e 40 dias de sede. Jesus estava vivendo ali um puro milagre. Era um milagre ali, igreja. Só que o diabo, no final dos 40 dias, humanamente falando, qual era o ponto mais fraco de Jesus? Fome. 40 dias com fome. Sede. 40 dias com sede. Olha a estratégia do diabo. Olha onde ele foi. Veja onde ele foi. Não existe nenhum ser humano na face da terra mais inteligente do que o diabo. Não existe nenhum homem na terra que conheça mais a Bíblia do que o diabo. Não existe. Versículo 3. Só 3 homens que conseguiram jejuar 40 dias e 40 noites. Moisés, Elias e Jesus.
Só esses 3 homens que conseguiram 40 dias e 40 noites em jejum. Esses homens viveram 100% em uma dependência de Deus, chamado milagre, para estar vivo depois de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. O versículo 3: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda com que estas pedras se tornem o quê? Chegando-se a ele quem? O tentador. Não é pecado você ser tentado, mas o pecado é você cair na tentação. Tentação é algo que nos atrai, que nos chama a atenção. Exatamente, o diabo, ele é o maior especialista em manipular a mente de pessoas. Ele é o maior manipulador, amada igreja. Ele consegue pegar uma coisa inútil, pegar uma coisa sem aparência e tornar uma coisa bem bela. A nossa carne, chamada natureza pecaminosa, quando ela está alimentada, ela não tem força para dizer não ao pecado. O pecado, por sua vez, não vem na forma como ele é. O pecado sempre vem em uma forma bonita, atraente e prazerosa. E para que nós possamos resistir à tentação do diabo, se faz necessário que tenhamos que estar firme na palavra, alimentado na palavra, vida com Deus, para que possamos ser fortes e dizer não ao pecado, não ao tentador. O diabo, ele vai, igreja, como ele é o tentador, ele foi tentar Jesus nos seus pontos fracos. Por isso que ele, todos os dias, ele sabe dos nossos pontos fracos e ele trabalha 24 horas, tentando nos despertar para o pecado. Aí o crente, ele está antenado com Deus, é um crente vigilante. Quando ele percebe aquilo ali, logo ele dá uma meia volta, ele acaba não caindo naquilo ali. Aí no versículo 3 ele diz assim: chegando-se ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus. Olha o que ele fala com Jesus. Ele colocou Jesus em uma condição, amada igreja, para que Jesus se exaltasse, para que ele mostrasse ali para o diabo: se tu és filho de Deus. Quantas das vezes nós somos instigados, amada igreja, para que o nosso orgulho fale alto dentro de nós. Cuidado com elogios, é muito perigoso. Determinados elogios é muito perigoso. O elogio, amada igreja, se você não tiver discernimento e deixar entrar no coração, você levanta logo o queixo, o salto levanta logo, você se acha. O elogio pode despertar no coração de um cristão a soberba, a autoconfiança. É a razão de muitos crentes cair, é a razão de muitos pastores e grandes líderes cair, porque eles se acham. A autoconfiança. O diabo, ele tenta Jesus: se tu és filho de Deus. O diabo chamou Jesus para debater. Transforma esta pedra em quê? Imagine, Jesus está com fome. O diabo lembra Jesus: Jesus, olha uma pedra aí, ó. Você não pode todas as coisas, Jesus. Nada é impossível para o Senhor. Você não está com fome? Há uma pedra aí. Transforma essa pedra em pão. A pergunta é: Jesus poderia transformar aquela pedra em pão? Podia?
Porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. E por que Jesus não transforma aquela pedra em pão para matar a sua fome? Porque Jesus, Ele não veio para se submeter às ordens do diabo. Quantas das vezes Satanás, ele faz com que nós venhamos se submeter à ordem dele, fazer tudo aquilo que agrada a ele. E nós temos que aprender uma coisa, esta é a lição que nos dará vitória: faça tudo o contrário que o diabo quer que você faça. Jesus não veio para se submeter às ordens do diabo. O diabo, ele quer que nós façamos tudo o que ele quer. Quantas das vezes ele usa pessoas para ferir o nosso coração, e a gente retribuir com o mesmo nível, retribuir com mais raiva, com mais vingança. Faz tudo o contrário que o diabo quer que você faça. O diabo, ele força às vezes a gente fazer o seguinte: não gosto dessa pessoa, ela te maltratou, você não está vendo que essa pessoa lhe feriu, você não está vendo que essa pessoa está fazendo fofoca com o seu nome na vizinhança, odeia ela, fica de mal dela. Geralmente é assim o ser humano que age, é ou não é? Na hora que você sabe, ou que você tem uma informação que alguém está falando mal de você, há uma tendência natural, pela natureza pecaminosa dentro de nós, ela logo se levanta e vai bater de cara, com a mesma intensidade. É isso que o diabo quer: pegar o ser humano, colocar dentro de um ringue, para que eles se degladeiem um com o outro. É isso que o diabo quer. Como ele não pode penetrar no teu coração, como ele não pode penetrar na tua vida, ele usa alguém para pisar no teu calo, para que você, com a tua boca, ele não sabe o que você está pensando, mas ele ouve o que você fala, e a tua reação está alinhada com o diabo. A tua boca está dizendo que você está alinhado com o diabo. É aí que ele quer. Aí ele pega o ser humano, coloca dentro de um ringue físico e diz: agora, bate, mata, dá-lhe uma pisa, pega uma faca, pega uma arma, destrói. Este é o teu inimigo. E cada dia mais a ira vem, a raiva tem, você começa a nutrir ódio da pessoa. E a Bíblia diz: aquele que odeia o seu irmão é assassino. Aquele que odeia o seu irmão, o amor de Deus não está nele. Esse nunca viu Deus. É exatamente essa conexão que o diabo quer com crentes. E muitas das vezes nós ocultamos isso no nosso coração. Estamos cheios de inimigos. Existe uma lista de pessoas no nosso coração, de pessoas que nós estamos magoados, de pessoas que nós estamos odiando, de pessoas que nós não quer ver a cara dessa pessoa. Exatamente, amada igreja, são pessoas que estão se submetendo à voz do diabo e não de Deus. Porque a Bíblia diz: orai um pelos outros, levai a carga um dos outros, amai aquele que vos persegue, quando lhe baterem numa face, ofereça a outra. Não é alguém dar um tapa na sua cara e dizer: ei, a Bíblia diz para você dar no outro lado. Não é isso. Ofereça o perdão.
Eu e vocês necessitamos e precisamos do perdão de Deus. E para que eu e vocês tenham o perdão de Deus, eu preciso primeiro perdoar o meu semelhante. Se eu não perdoo o meu semelhante, Deus não me perdoa. E quantas das vezes o crente carrega no seu coração tanta praga como essa? Ao invés de se sujeitar a Deus, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele o quê? Como que o diabo vai fugir? Se a pessoa não se sujeita a Deus, está se sujeitando a ele. Jesus não veio para se sujeitar a Satanás. A igreja do Senhor não veio para se sujeitar a Satanás. Nós viemos para se sujeitar a Deus, cair nos pés do Senhor, resistir o diabo, para que ele possa fugir. Satanás só vai fugir da minha vida, só vai fugir da tua vida, por uma única condição. Não é porque você está na igreja, não é porque você é crente. Ele vai fugir porque você se sujeita a Deus. Entende, igreja? Talvez hoje, talvez aqui nessa noite, o seu coração tem mais se sujeitado ao diabo do que a Deus. Porque talvez no seu coração tem uma lista de inúmeras pessoas que não desce na sua garganta, um atravessado. Ah, pastor, mas isso é impossível. É difícil perdoar. Simplesmente é difícil. É difícil também de Deus te perdoar numa condição dessa. Imagine você orando o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Então pula isso aí. Tem que riscar o do Pai Nosso. Ser crente, amada igreja, não é fácil não. O caminho que nos conduz à salvação, a porta é tão estreita que nem a carne passa, só passa a alma. Tudo que você construiu ao longo do tempo, não passa nada, vai ficar tudo aí. Diz a palavra: nu nós viemos e nu retornaremos. Desta vida, o que nós iremos levar são as obras. As obras irão nos acompanhar. Para uns, essas obras receberão a recompensa com os galardões. Mas para outro, as suas obras que vai acompanhar serão para a sua própria condenação. Não brinque de igreja, não brinque de crente. Amanhã pode ser tarde. Amanhã nós não podemos mais nem ter tempo para vir à igreja. Aproveite o tempo que você tem para gastar no Evangelho do Senhor. Se tu és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. Jesus olha para Satanás. Versículo 4. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele, porém, respondendo, disse: está o quê? Quem disse isso? Jesus. Está aqui esta palavra, amada igreja, que Jesus disse assim: também está escrito. Jesus, ele precisou da palavra para lutar com o diabo. Aqui é espírito,
esta arma, ela é poderosa para destruir tudo. Com esta palavra, que todos os demônios se sujeitam. O próprio Jesus se utilizou da palavra para confrontar com Satanás. Use a palavra para confrontar com Satanás. Não use as pessoas. Não use a arma, a faca, pau, pedra. Use a palavra de Deus. Não use a tua palavra fora da palavra de Deus, que é tudo que o diabo quer. Eu te odeio. Você me odeia. Eu te amo em Cristo. Eu fico imaginando a igreja, o mundo espiritual. O diabo pega uma pessoa, coloca diante da tua cara para te afrontar. Eu te odeio. Aí você vai na palavra. Eu te amo em Cristo. Você entendeu a mensagem da pessoa que ele disse, eu te odeio? Aquela pessoa que está falando uma palavra dessa, ela está falando porque se sujeitou a Satanás para te atingir. O diabo usou uma pessoa para te atingir. E aí você que está alimentado na palavra, você já pegou. Você já abriu seus olhos no campo espiritual. Mas por que você me odeia? Eu te amo. Aí se Deus permitisse que os nossos olhos se abrissem, você ia ver Satanás fora do ringue, na plateia, dizendo, não, está vendo aí? Diga também que você odeia. Diga que você vai matar essa pessoa. Está repreendido, Satanás. Quantos problemas nós já teríamos evitado na nossa vida se a gente agisse desse jeito? Diga aí. O diabo sabe que você tem um pavio curto. O que ele vai fazer quando vê que a pessoa tem um pavio curto? Vai instigar a pessoa a você explodir. E aí ele tem um controle. Por quê? Porque a pessoa se sujeitou à voz do diabo. Ele nunca vai fugir da pessoa. Porque ele já entendeu que você, crente, você não está se sujeitando a Deus, você está se sujeitando a Ele. E Ele jamais pode sair da tua vida. Ele está como intruso na tua vida. Ele conseguiu, através da madeira dessa porta, dessa brecha, entrar e penetrar no teu coração. E colocar a semente dele lá. Mas como, pastor? Um mundo tão cruel que nós vivemos. De pessoas, pastor, que quer nos engolir vivo. A palavra diz que mais são os que estão conosco do que os que estão com Ele. Ah, pastor, mas é o meu vizinho, pastor. O seu vizinho também é ser humano. O seu vizinho hoje está numa condição que você estava ontem. Ontem você estava nas trevas. Ontem nós estávamos mergulhados em um lamaçal de pecado, cego espiritualmente. Se nós tivéssemos morrido naquela época, a nossa alma estaria nas trevas, no inferno. Mas o Senhor nos resgatou. Exercício da fé, igreja. Por isso que nós temos que estar sempre lendo Bíblia. Senhor, me dá discernimento, me dá conhecimento da tua palavra. Senhor, prepara o meu dia hoje. Demônios que cruzaram o meu caminho hoje, anjo do Senhor, vai na frente. Pai, me fortalece, abre os meus olhos espirituais, que os meus inimigos um dia estejam de pé me aplaudindo.
A Bíblia diz: se nós nos usarmos de misericórdia como as pessoas, Deus nos usará de misericórdia para conosco. Você só quer misericórdia de Deus e não tem misericórdia com as pessoas. Você quer tratar as pessoas no ferro. Vocês cobram das pessoas o que elas não têm para te dar. Ela não tem Jesus, não tem vida. Você tem luz. E aquelas pessoas não têm luz, têm trevas. Ela está precisando, pedindo, chamando pelo teu nome: fulano, eu quero ver a tua luz brilhando. Eu só vejo trevas. Eu estou em trevas, estou sofrendo. Alguém pode me salvar aqui? É como uma pessoa que está dentro d'água, se afogando, pedindo socorro, igreja. E você cruzar os braços. Jesus diz: está escrito, Satanás. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra tem que estar no nosso espírito. A Bíblia tem que estar no nosso espírito. A palavra é espiritual. E a Bíblia diz que o homem natural não compreende o quê? A palavra de Deus. Vocês compreendem? Daqui a pouco termina o estudo bíblico, vocês vão para casa, e daquela porta para fora, você encontra um outro ambiente lá. Você chega em casa e encontra um outro ambiente, totalmente diferenciado desse daqui. E é lá que Deus quer que você vença. Dentro da igreja, todo mundo é crente. Todo mundo está forte. Porque vocês estão sendo alimentados pela palavra. Este alimento, amada igreja, é aquele alimento que Deus envia um anjo para dar comida a Elias. E a comida que o anjo fez para Elias, que deu para Elias, deu força a ele para andar 40 dias e 40 noites. Pastor, mas não existe estar em cima do muro. Nós temos que decidir de que lado nós estamos. Qual lado que você está? Existe o lado de Deus e o lado do diabo. Em cima do muro não dá para andar. Precisamos, amada igreja, determinar isso. Em que lado eu estou? Jesus usa a própria palavra. O diabo, ele só vai fugir de você a partir do momento que você se sujeitar à palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E depois que a gente se sujeita à palavra, a palavra diz que nós temos que o quê? Que resistir. Há uma resistência. Há uma luta. Inimigos invisíveis, com armas invisíveis, têm nos enfrentado todos os dias. E eles não podem pegar a gente mais fraco do que ele. Precisamos estar mais forte do que eles. Senão vamos afundar na fé. Vamos passar o tempo todo indo da igreja, cabelinhos brancos, 50 anos se passaram, 70, já está gagaz já, broco, já não sabe mais o que faz. E de repente, amada igreja, apenas só passar o tempo na igreja e não passar o tempo com Deus. Use a Bíblia. Aqui é a arma que nós temos. Olha o que diz a Bíblia. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. As espadas dos soldados romanos tinham dois lados. Cortava indo e ela cortava vindo. Em todas as direções ela cortava. Então a palavra de Deus é uma espada de dois gumes e que penetra na divisão da alma, juntas, medulas, e apta para discernir os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. A palavra de Deus revela quem nós somos.
está passando dificuldade, se utilize da Bíblia. Você está percebendo que áreas da sua vida, da sua família, dos seus negócios, da sua saúde, está sendo bloqueado. Use a palavra de Deus, em nome de Jesus. Espírito maldito que está tentando bloquear a minha saúde. E aí você começa a entrar, porque a Bíblia diz: resista, lute, porque Ele luta conosco. E na hora que Satanás lutar com você, ele tem que encontrar você resistência. Olha, diabo, quando as minhas forças terminarem, eu sei que humanamente eu não tenho força, eu sei que intelectualmente eu não tenho capacidade, mas eu só sei de uma coisa, diabo: quando as minhas forças terminarem, quando a minha capacidade humana terminar, o meu Deus começará dentro de mim. Mas eu não vou desistir, eu não vou olhar para trás. Às vezes nós vemos tantos crentes, porque surgem as lutas, as dificuldades, quer abandonar Jesus. Quer abandonar Jesus. Abandonar Jesus para ir para onde? Para onde? Vai para onde? Se com Jesus a coisa não está fácil. Aí abre: no mundo tereis aflição. Eu venci, Ele venceu, Jesus venceu, para nos fazer o quê? Vencedor. Eu não sou derrotado, eu sou vencedor. Olhe para dentro de você, amada igreja. Chega diante do espelho, sabe? Comece a olhar para você mesmo. Comece a elogiar você mesmo. Comece a dizer: você é um vencedor. Eu não sou um fracassado, eu não sou um derrotado. Igreja, a palavra de vida, ela vai dando vida à sua vida. A palavra de vida vai dando vida às suas células. A palavra de vida, amada igreja, vai desarmando tudo que é negativo na tua mente. Eu sou um soldado de Cristo. Eu não sou qualquer crente. Eu sou um cidadão dos céus. Eu fui chamado, fui escolhido por meu Cristo Redentor. Eu não sou qualquer crente. Satanás, quando você olhar para mim, você tem que cair por terra. Ao não pisar a planta dos pés, você vai cair por terra. Aonde eu passar, a presença de Deus vai comigo. Na casa que eu entrar, a presença de Deus vai entrar comigo. A gente chegou ontem, foi visitar uma senhora. Ela tem quantos anos que sai de casa? 2 anos. 2 anos. Dentro de que não sai, tem medo. Até para chegar na porta, olhar para a rua, né? Tem medo. E além de estar dentro de casa, às vezes ela, dentro de casa, ela fica no quarto trancada, para nem circular dentro de casa. Você olha para a cara da mulher, você vê logo a fisionomia de pessoas que está derrotada, morta espiritualmente. Até o olhar. A gente está lá conversando. Olha, daqui a pouco a mulher está dizendo que vem quinta-feira para a igreja. Igreja, onde você for, é a presença de Deus. O diabo tem que olhar para você, tem que respeitar você. Porque esses bichos ruins já estão cansados de apanhar de vocês. A sua vida com Deus. Ainda que nós temos que pagar um preço, vamos pagar um preço na presença de Deus. Não desista. Olhe para a cruz. Sem cruz não há evangelho. Aqueles que olham para a cruz, a vida dessas pessoas nunca mais é a mesma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo toma uma pancada e ele sai gritando como um cachorro vira-lata. Você já viu o cachorro vira-lata? Você vai numa rua, o cachorro faz um barulho, e quando chega em cima de você, que risca, você bate o pé, o bicho bota a cauda dentro das pernas, sai numa gritaria terrível.
O diabo é a mesma coisa de um cachorro vira-lata. Ele vem furioso. Mas quando ele chega perto de você, você está mais furioso do que ele. Ele vem quente. Mas quando chega em você, você está fervendo. Aí o bicho vai ter que correr em nome de Jesus. Aí Satanás toma pancada de Jesus. Cai fora. Você acha que eles não voltaram mais? Vamos lá. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança daqui, porque está o quê? O que foi que o diabo falou para Jesus? Se tu és filho de Deus, lança de cabeça para baixo, porque está o quê? O quê? Lembra que Jesus falou para ele? Está escrito, Satanás. Para aí. Jesus foi para a palavra. Foi para a Bíblia. Deixa ir para a Bíblia também. Deixa eu usar a Bíblia também. Jesus, também está escrito, Jesus. Abra Salmo 91, 11. Como é que pode? O diabo usou a Bíblia. Pastor, nos dias de hoje, o diabo usa a Bíblia para enganar as pessoas? O diabo usa muita gente, amada igreja, para distorcer a mente a respeito da palavra. Ele usa a mente para distorcer a palavra. Esta palavra é fiel e verdadeira, amada igreja. Ela é imutável. Esta é a única palavra, amada igreja, que resistiu a quase 1600 anos. A sua história. Ela superou situações difíceis, culturas, transcendeu tudo do tempo, amada igreja, para chegar até nós. Como pode? O diabo viu que Jesus usou a palavra, ele agora vai usar a palavra para tentar pegar Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Satanás se transfigura como um anjo de luz, se possível, enganar os ex. Preste atenção, igreja. Satanás se transfigura. Ele não é um anjo de luz. Deus que é o Pai das luzes. Mas ele se transfigura como um anjo de luz. Se possível, enganar os escolhidos. Uma das coisas que mais o diabo trabalha nesses finais de tempo, nesse final do tempo que antecede a volta de Jesus, onde ele mais tem trabalhado é dentro da religião. O que tem de pessoas escravizadas na religião não é brincadeira, igreja. O que tem de crentes dentro da igreja, com Bíblia debaixo do braço, sofrendo, é muito. O que tem de crente, amada igreja, que não se converteu ao Evangelho de Cristo, mas se convenceu ao Evangelho. O que tem de pastores, o que tem de missionários, diaconisas, diáconos, pessoas que não se converteram de fato e verdade, mas se convenceram e estão pregando o Evangelho. O profeta Jeremias foi um dos profetas que recebeu uma das missões mais árduas, porque a Bíblia diz que Deus escolheu ele ainda no ventre da sua mãe, o consagrou a ser profeta.
para pregar uma nação pecaminosa. Deus escolheu ele dentro do ventre. Jeremias passa 40 anos pregando a palavra de Deus, e sequer uma pessoa não se rendeu ao Senhor. O que sobrou para Jeremias? Prisões, açoite, calabouços. E ele recebe uma missão de pregar contra os profetas de Jerusalém e os profetas de Samaria. Havia profeta do engano, havia profeta da prostituição, havia profeta usada pelo diabo. E aonde está lá escrito, Jeremias 23 e diante, onde ele diz: sou eu a Deus de longe ou de perto de longe? Aqueles pastores que diz que eu falei algo e eu não falei nada disso, que faz com que o meu povo sejam enganados por causa dos seus sonhos. Desde a época de Jeremias, demônio já enganava dentro da igreja. E hoje, pasme, igreja, que o diabo tem enganado muitas pessoas nas igrejas por falta de conhecimento. Ele foi tentar enganar a Jesus, ele foi bater de frente com Jesus. Imagine a mim, imagine vocês. Ele viu que Jesus usou a Bíblia para confrontar ele, e ele agora usa também a Bíblia. Jesus abre aí em Salmo 91:11. O que está escrito em Salmo 91:11? Está exatamente assim: dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Jesus pula de cabeça para baixo. Não está escrito que Deus vai dar ordem aos teus anjos? Ele usa a Bíblia para confrontar o próprio Jesus. Ele usa a religião hoje. Igreja, nós precisamos conhecer muito a Bíblia para não cair nos contos do diabo por aí. Tem muitos crentes que estão em busca de movimentos. É movimento para lá, é movimento para cá, é promessa para lá, é promessa para cá, igreja. Porque Deus está me mostrando, Deus está mandando dizer para você, Deus está me revelando. A Bíblia, para esses, já está pequena. Eles estão indo além da Bíblia, da palavra de Deus. O diabo tem enganado muita gente dentro da igreja. Muita gente. Infelizmente, a igreja hoje está mais preocupado com aparência, está mais preocupado com o capitalismo. Deixaram de sentir a dor das almas para buscar nessas almas o que as almas têm. O valor não é mais as almas, o valor é o que as almas têm. Por isso que a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade no coração de muito, o amor se esfriariam. O que leva o coração do cristão a estar frio? A iniquidade. Há muitas pessoas em busca de facilidade. Há muitas pessoas que estão indo às igrejas, correndo como loucos, não para buscar o Senhor Jesus, não para buscar a Jesus por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Jesus tem para dar. Multidões estão em busca disso. Eu tenho que ir para a igreja para buscar a bênção. É o emprego, é o problema na família, é saúde. Eu quero buscar as bênçãos de Deus.
estão buscando a Jesus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele tem para dar. O perigo está aí, igreja. E o Senhor, pela sua misericórdia, até concede bênção para as pessoas. E quando as pessoas recebem as bênçãos, nunca mais volta à igreja. Nunca mais volta para Cristo. O diabo, ele chega para o nosso Cristo e diz: Jesus, o livro de Salmo 91 está escrito que Deus dará ordem aos anjos a teu respeito. Pula de cabeça para baixo, Jesus. Vamos ver se você é Deus mesmo. Quantas das vezes nós somos confrontados, amada igreja? Aprenda a depender de Deus. Olhe para tudo que você tem, amada igreja. Isso aqui não é meu, apenas sou um gerente. Ah, você tem um carro ali, irmão. Esse carro não é meu, esse carro é do meu Cristo Redentor. Ele que me deu. Eu apenas sou o gerente do meu carro. Eu sou o gerente da minha casa, gerente da minha empresa. Eu não tenho nada. Porque eu vim nu para essa terra e eu vou voltar nu. Eu não quero fazer dos meus bens materiais o meu Deus. E nós acabamos colocando o coração em tudo que é material. Quer tocar no teu coração? Toque no que é material. Que luta nós estamos passando, igreja. Versículo 7. E disse-lhe Jesus: também está escrito. Jesus já tinha usado a Bíblia para o diabo. O diabo não estava contente, foi também usou a Bíblia. Olha para aí. Aí Jesus vai mais uma vez na palavra. Está escrito, Satanás: não tentarás o seu teu Deus. Que confronto. A Bíblia não diz quanto tempo esse confronto durou. Esta guerra durou entre Jesus e os demônios. Eles são reais. Não tenha medo desse infeliz. Não fuja deles. É eles que têm que fugir de vocês. Para isso, igreja, precisa que vocês se sujeite a Deus. Ou vocês usam a sua fé na autoridade de Deus, para que você dê ordem na sua casa, dê ordem à sua vida, igreja. O Senhor te deu autoridade para isso. Pastor, não é brincadeira não, pastor. É ataque tudo que é lado. Tem como, igreja? Ele atacou Jesus, imagina a mim e você. Os confrontos vêm. É como se tenha um tempo determinado para a nossa vida. Para cada luta tem um tempo determinado por Deus. Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no devido tempo eu te exaltarei. O tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Então eu vou esperar pelo tempo de Deus. Se eu estou na palavra, eu estou procurando viver uma vida em santificação, eu tenho que aprender a confiar no meu Deus. Não se apresse, igreja. Jesus diz: está escrito. Igreja, aprenda a usar a Bíblia para tudo. É uma enfermidade? Use a Bíblia para a enfermidade. Tem tantos versículos que fala. É tão fácil hoje pesquisar, igreja. Ah, mas eu não sei escrever. Às vezes você pega lá o Google lá e aperta naquele microfone, faz uma pergunta ao Google. Fale, não escreva não. Ele já dá uma resposta, não é? Versículo para enfermidade. Já aparece dezenas e dezenas de versículos. E aí você vai. E dentro daqueles versículos vai ter um que vai te chamar a atenção. Vai ter um que vai lhe atrair, vai te chamar, vem para cá, é esse aqui. Então pegue ele. Agora é o versículo.
O Senhor enviou a palavra e os curou. Jesus viu e curou. Então na cruz ele me curou. Então essa doença é mentira, porque Jesus me curou. Essa doença é mentira, e agora eu vou lutar. A Bíblia tem que resistir. Resiste. Você se sujeita à palavra, resiste o diabo, que é aquela enfermidade, na palavra, Satanás não adianta. O meu Cristo já levou. E isso é exercício da fé todo dia. Palavra. E vai ter muito, porque verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, não é? E levou. Isaías 53, 4. Pá. Aí vai. Olha você, igreja, usando a palavra para uma enfermidade, usando a palavra para uma depressão, usando a palavra para um problema na tua família, usando a palavra, amada igreja, para que portas sejam abertas. É Bíblia. Jesus usou a própria Bíblia. O diabo também vai usar a Bíblia para tentar confundir a nossa mente. Aí usa a religião. Aí vem uma religião totalmente, amada igreja, diabólica, satânica, Testemunho de Jeová. Por quê? Porque eles carregam uma Bíblia própria, eles têm uma tradução própria, adaptaram a Bíblia para a religião deles. O que é que eles fizeram? Arrancaram 11 versículos da Bíblia. Não acredita no Espírito Santo, nega a divindade do Espírito Santo, não oram. Eles se diz os únicos. Seita diabólica. Como pode o próprio Jesus, que derramou sangue por nós, e você não pode doar o seu sangue para alguém que está morrendo, precisando? Sangue é vida, você não pode dar vida. Mas simplesmente a religião distorce tudo. Cuidado para que vocês não sejam enganados dentro da própria igreja. Igreja Batista Betel não é a certa. Não existe igreja certa nesse mundo. Não procure uma igreja perfeita neste mundo. A igreja somos nós. O certo, igreja, é se sujeitar à palavra, para que o diabo ele fuja da gente. Eu me sujeito à palavra, eu resisto. Essa palavra de resistência é a palavra de luta. Eu tenho que lutar, não com minhas forças, mas com a palavra de Deus, que vai me dar força dentro de mim. Entende, igreja? Me ligou o irmão ontem, um monte de mensagem, mas mensagem que eu nem ouvi tudo ainda. Pastor, eu quero trabalhar, pastor, em libertação. O que é que eu faço, pastor? Como é isso? Eu digo, ó, é a obra perigosa, mas é um chamado que Deus deu para todos nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda. O ide é para todos, não é para alguns. Libertação não é dom, libertação é um aperfeiçoamento. É você aplicar teu coração, e Deus vai te honrar. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Aí você quer ver pessoas curadas e não quer ir atrás de doentes? Só quer ficar em casa orando? Ó Deus, envia teus anjos lá agora. É isso? Aí você quer ver pessoas libertas e não vai atrás dos perturbados? Fica só, não, mas Deus não me chamou para isso. Mas quantos pastores frouxos? É muito pastores frouxos. Inclusive eu sou frouxo também. Mateus 24:10. Se te mostrares frouxo, quantas vezes se afrouxa mesmo? Porque nós temos um Deus tão poderoso, tem uma palavra tão poderosa, com o Espírito Santo querendo fazer na minha vida, na sua vida, o que Ele fez na vida de Jesus. Ele deu continuidade na vida dos discípulos, e Ele quer dar continuidade às nossas vidas hoje, e a gente não permite isso. Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor. Agora o diabo foi embora, foi? Volta mais uma. Ô bicho feliz.
Ou coisa terrível. Mas o bicho é tão derrotado, mas é tão fracassado, que a única coisa que ele tem garantido para ele é as trevas. É tudo que ele tem. É a única garantia que Satanás tem, amada igreja, é que será lançado nas trevas. Eles vão ser torrados eternamente. Enquanto nós estaremos nos céus glorificando a Deus, eles estão sendo torrados nas trevas lá. Entende, igreja? Para finalizar, 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe: tudo isso te darei, e prostrado me adorares. Preste atenção, igreja. Isso é revoltante. Olha a audácia do diabo. Ele chega diante do nosso Cristo, nosso Rei, do nosso Senhor, do Criador dos céus e da terra, da nosso Senhor. Ele chega diante de Deus: Senhor, ei Jesus, você está vendo o mundo aí, Jesus? Isso tudo aí é meu. O pai da mentira, viu? Como diz João 8,44. Que ele é o pai da mentira. O bicho é mentiroso. Pense o bicho do diabo. Ele não tem nada. Ele não é dono de nada, igreja. Ai, Jesus, o mundo aí é meu. Agora tem uma coisa, Jesus. Eu vou te dar tudo isso aqui. Tem o seguinte. Agora o Senhor tem que se curvar diante de mim. O diabo pediu para que o nosso Cristo, irmã, isso é muito sério. Ele pediu que o nosso Deus se curvasse diante desse desgraçado, derrotado. Jesus se dobrar diante dele. Imagine eu, imagine você, igreja. Todos os dias ele bate nossa porta: se dobra, crente, se dobra, crente. Você sabe quando é que o crente se dobra para o diabo? Quando ele peca. Quando o crente está na prática de um pecado, ele está se curvando diante de Satanás e dando honra ao diabo. Não se curve ao pecado. Não peque. Como pastor, não peque. Você pode viver sem pecar, se tão somente você viver uma vida aplicada na sua santificação. Só isso. Igreja, Jesus já estava em uma batalha, que a Bíblia não diz quanto tempo de batalha com o diabo, confrontando com ele. Jesus usava a palavra, o diabo usava a palavra. Ele tomava uma pancada, ele caía fora, ele voltava. Ele é derrotado, ele não se dá para o derrotado. Aí tem crente que se acham que é o super crente. Eu já aceitei Jesus, o diabo, ai. Não vos dê lugar a Satanás. Esta palavra é para mim. Esta palavra é para vocês. Na hora que um crente dá lugar para o diabo, olha o que a Bíblia está falando: não vos dê lugar. Porque na hora que você der lugar, mas ele entra para rachar. Ele entra, amada igreja, para te colocar uma injeção, para você dormir, paralisar, não ler mais Bíblia, não ir mais para a igreja, não orar mais. Ele retira todas as suas forças, colocando um desânimo desgraçado, que até para vir para a igreja é uma luta tremenda. Tem crente, amada igreja, que já tem quase um ano que não vem para a igreja. Aí eu pergunto a uma pessoa: e aí, cadê o fulano? Está lá em casa. Quer vir? Não. Diz que um dia vai. Aí troca o culto por uma novela. Depois vai reclamar amanhã da vida. Jesus disse, do diabo ele confrontou, que Jesus tinha que se dobrar diante dele. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus:
vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Só Ele é digno de honra, de adoração. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração. Adore a Deus com a tua vida. Adore a Deus com a tua vida. Deixe que teus parentes, deixe que teus vizinhos, teus amigos, ao olhar para você, veja Jesus. Só a Ele servirás. Nós temos um Senhor, o Rei Jesus. Nós fomos chamados para servir e não ser servido. Servo a um Senhor. E quando Jesus dá a ordem final, versículo 11: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o Igreja, olha o momento que os anjos chegou para Jesus. Depois que Jesus passou por um longo período de batalha com Satanás, resistindo em todas as suas tentações, depois que ele resistiu, e Jesus não se sujeitou ao diabo, Jesus se sujeitou ao Pai, e por ele manter a sujeição diante do Pai, o diabo não resistiu, e ele fugiu. E quando ele foge, os anjos vêm para nos servir. Você quer que os anjos de Deus te sirvam sem você lutar, sem você ir para os embates, sem você se sujeitar a Deus. O diabo só vai cair fora do teus caminhos, tua vida completamente, quando realmente você se sujeitar a Deus e servir a Ele. Aí Ele não vai resistir. Ele tem que pegar as trouxinhas dele, ó, e aí vem os anjos e te servem. Amém, igreja?